Michael J. Crocodile Dundee. Nunca jamais safares. Veja aquelas rochas lá em cima de pé há 600 milhões de anos. Ainda estarão lá quando você e eu já tivermos partido. Paul Hogan, ícone do lendário filme Crocodile Dundee, já foi uma das estrelas mais admiradas do mundo. Ao seu lado estava Linda Kozlovsky, a bela atriz com quem compartilhou uma história de amor romântica dentro e fora das telas. Mas por trás do glamour esconde-se uma dura realidade. Paul Hogan revelou um pesadelo de longa data onde amor, sacrifício e sonhos despedaçados se entrelaçam. Então, o que realmente aconteceu? Por que Paul, o homem que abandonou toda a sua família por Linda, chamou esse casamento de o maior erro da sua vida? A história por trás dos holofotes não é tão conto de fadas quanto parece. E a verdade vai te surpreender. Uma história de amor que começou no set de filmagem. Em 1985, Paul Hogan, então com 46 anos, conheceu Linda Kozlovsky pela primeira vez no set de Crocodile Dundee. Naquela época, Paul já era um ícone da televisão australiana famoso por The Paul Hogan Show, um programa de comédia onde escrevia, atuava e construía a imagem de um australiano simples, bem-humorado e carismático. O sucesso em casa não era suficiente. Paul estava ansioso para conquistar Hollywood e deixar sua marca no cenário internacional. Foi por isso que ele se dedicou de corpo e alma a Crocodile Dundee, um filme no qual não só interpretou o papel principal, como também foi co-roteirista. Mas o que Paul não esperava era que, além de lhe trazer fama e fortuna, este filme também abriria um novo capítulo em sua vida, onde a personagem principal era ninguém menos que Linda Kozlovsky. Na época, Linda era uma jovem atriz promissora. Depois de se formar na Juilliard School, uma das mais prestigiadas academias de artes cênicas dos Estados Unidos, ela começou sua carreira com pequenos papéis no teatro. Mas Hollywood é um lugar implacável, onde milhares de aspirantes a atores competem por uma chance de brilhar. O papel de Sue Charlton, uma jornalista americana destemida que se aventura na natureza selvagem para documentar a vida do caçador de crocodilos Mick Dundee, foi sua primeira grande oportunidade. E foi justamente esse papel que a colocou na órbita de Paul Hogan, um homem quase 2 décadas mais velho que ela, mas com um charme irresistível. Desde os primeiros dias de filmagem, a conexão entre Paul e Linda chamou a atenção de muitos na equipe de produção. Quando as câmeras começavam a gravar, eles se transformavam perfeitamente em Mick e Sue, um caçador rústico, porém sincero, e uma jornalista forte, porém sensível. Mas quando as câmeras paravam, os olhares prolongados, os sorrisos travessos e a maneira como cuidavam um do outro não deixavam dúvidas de que algo mais do que mera química profissional estava se desenvolvendo entre eles. Paul Hogan admitiu francamente em uma entrevista: "Eu sabia que estava em apuros desde o momento em que a vi. Linda era inteligente, linda e absolutamente irresistível. Linda também não conseguia esconder seus sentimentos por aquele homem másculo e espirituoso." Em uma entrevista posterior, ela confessou: "Quando atuávamos juntos, tudo parecia tão natural que eu me esquecia de que estava diante de uma câmera. E o humor e o carinho de Paul me faziam sentir verdadeiramente segura." O vínculo entre eles se fortalecia a cada dia, e a química em cena era apenas a superfície de uma conexão mais profunda que se formava nos bastidores. Mas à medida que os holofotes sobre Crocodile Dundee se intensificavam nos bastidores, o relacionamento de Paul e Linda começava a se tornar nebuloso. O que começou como uma história romântica que encantou Hollywood, rapidamente se tornou alvo de fofocas incessantes. Quando Paul Hogan se apaixonou por Linda Kozlovsky, ele ainda não havia encerrado um capítulo significativo de sua vida, seu casamento de mais de 2 décadas com sua primeira esposa. O casamento escandaloso e as primeiras rachaduras. Antes de conhecer Linda Kozlovsky, Paul Hogan foi casado por quase 30 anos com Noeline Edwards, a mulher que o apoiou nos momentos mais difíceis, quando ele era apenas um trabalhador comum no porto de Sydney. Eles se casaram em 1958, quando Paul tinha apenas 19 anos. Juntos enfrentaram as adversidades da vida, construíram um lar simples e criaram 5 filhos. Aos olhos do público, a família Hogan simbolizava um casamento duradouro, onde um marido devotado e uma esposa altruísta permaneciam juntos em todos os momentos.
No entanto, tudo mudou em 1985, quando Paul conseguiu o papel principal em Crocodile Dundee. Foi no set deste filme icônico que Paul conheceu Linda Kozlowski, uma jovem atriz americana 19 anos mais jovem que ele. Embora interpretassem um casal na tela, seus sentimentos logo ultrapassaram os limites profissionais. Tanto Paul quanto Linda insistiram que o romance só floresceu depois que o casamento dele com Nolene começou a desmoronar. Mesmo assim, o momento em que Paul entrou com o segundo pedido de divórcio em 1986, justamente quando Crocodile Dundee se tornou um sucesso mundial, despertou suspeitas no público. As pessoas começaram a se perguntar, será que Linda foi a razão para o fim do que parecia ser um casamento perfeito? A especulação só aumentou visto que este não era o primeiro divórcio de Paul e Nolene. Em 1981, após mais de 2 décadas juntos, eles se separaram apenas para se casarem novamente um ano depois. Então, quando Paul decidiu se divorciar de Nolene pela segunda vez para ficar com Linda, muitos acreditaram que seu relacionamento com a jovem atriz foi a gota d'água. A mídia australiana, outrora orgulhosa de chamar Paul de tesouro nacional, não perdeu a oportunidade de explorar o drama. Os tabloides foram inundados com manchetes sensacionalistas. Paul Hogan abandona a esposa por amante na tela. E ícone nacional exposto como infiel. Linda Kozlowski, antes uma atriz desconhecida, tornou-se repentinamente alvo de implacável desprezo público. Ela foi rotulada como a outra mulher e destruidora de lares. A indignação só aumentou quando se tornou público que enquanto Nolene criava 5 filhos sozinha, Paul e Linda apareciam juntos em eventos importantes. Caminhavam de mãos dadas no tapete vermelho, sorrindo radiantes para as câmeras aparentemente indiferentes à reação negativa. Apesar da indignação pública, Paul e Linda permaneceram unidos. Em 1990, casaram-se discretamente numa cerimônia íntima e privada. Muitos acreditavam que depois de toda a turbulência, o amor deles era suficientemente forte para resistir a qualquer tempestade. Mas a realidade provou o contrário. Desde os primeiros dias de casamento, as diferenças entre Paul e Linda tornaram-se cada vez mais evidentes. Apesar da fama internacional, Paul permaneceu um homem tradicional, no fundo. Longe dos holofotes, ele ansiava por uma vida tranquila centrada na família. Para ele, nada importava mais do que o lar e os entes queridos. Linda, por outro lado, era uma mulher moderna e ambiciosa, cheia de aspirações. Após o sucesso fenomenal de Crocodile Dundee, Linda não queria se contentar em ser apenas a mulher por trás do protagonista. Ela ansiava por continuar atuando, explorar o mundo e construir sua própria identidade. Mas Paul, apegado aos seus valores conservadores, acreditava que sua esposa não precisava mais correr atrás do glamour. Na visão dele, Linda deveria simplesmente aproveitar a vida que haviam construído e se concentrar na família. Esse choque de estilos de vida e crenças levou a uma crescente tensão entre eles. Linda começou a se sentir presa em sua própria casa. Uma amiga próxima revelou certa vez que Linda se sentia aprisionada. De fora parecia que ela tinha tudo, mas na realidade ela havia se perdido. Quando seu único filho, Chance Hogan, nasceu em 1998, muitos esperavam que a paternidade aproximasse ainda mais o casal. Mas as coisas não foram tão simples. Aos 59 anos, Paul dedicou todo o seu amor e energia ao filho pequeno. Embora Linda adorasse Chance, ela não conseguia se livrar da sensação de estar presa. Ela queria voltar à sua carreira, mas Paul imaginava uma esposa tradicional que ficaria em casa cuidando da família. O crescente distanciamento levou a discussões mais frequentes. Linda sentia que estava perdendo sua liberdade e voz dentro do casamento, enquanto Paul não conseguia entender seus desejos. Para ele, parecia que ela estava rejeitando tudo o que ele havia sacrificado pela família. Com o tempo, essas diferenças irreconciliáveis se tornaram rachaduras profundas demais para serem reparadas. Rachaduras irreparáveis. Por fora, Paul Hogan e Linda Kozlowski representavam o casamento ideal. Uma linda história de amor que ganhou vida nas telas de cinema. Mas por trás do brilho e glamour de Hollywood, rachaduras invisíveis corroíam lentamente os alicerces do relacionamento. Ao longo de mais de 20 anos juntos, o amor inicial entre eles foi se desgastando gradualmente sob o peso de diferenças irreconciliáveis.
Linda, outrora uma atriz promissora, optou por se afastar e se tornar a mulher ao lado de Paul. Mas com o passar dos anos, seus sacrifícios pareciam não ser reconhecidos da maneira que ela tanto desejava. Por fim, Linda não aguentou mais. Sua decisão de pedir o divórcio marcou o fim de uma das histórias de amor mais admiradas de Hollywood. O que piorou as coisas foi a maneira como Paul Hogan expressou seu amor. Ele era um homem reservado, discreto e não gostava de expressar seus sentimentos abertamente. Para ele, sustentar a família e manter-se fiel ao casamento era suficiente para demonstrar seu afeto. Mas para Linda, isso não bastava. Ela precisava de mais do que segurança material. Ela ansiava por atenção, compreensão e verdadeira companhia. Linda revelou certa vez que, apesar de ter um marido ao seu lado, muitas vezes se sentia sozinha. Esses vazios emocionais construíram lentamente uma barreira invisível entre eles. Refletindo sobre seu casamento, Paul admitiu mais tarde: "Eu sempre achei que estava fazendo a coisa certa, mas às vezes isso não é suficiente para fazer alguém ficar." Foi um reconhecimento tardio das lacunas emocionais na forma como ele tratava sua esposa. Segundo fontes próximas nos últimos anos de casamento, Linda sentia-se cada vez mais sufocada. Ela não queria mais viver uma vida que girasse exclusivamente em torno do marido. Ela ansiava por recuperar sua identidade, a mulher independente que fora antes de se tornar a senhora Paul Hogan. Uma amiga próxima de Linda compartilhou certa vez que ela não odiava Paul, mas sentia como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa, não a sua própria. Com o tempo, o silêncio entre eles aumentou, tornando-se um veneno que lentamente destruiu o relacionamento. Embora continuassem a aparecer juntos em eventos públicos, os gestos afetuosos e os olhares carinhosos que antes definiam o vínculo entre eles haviam desaparecido. Fotografias dos últimos anos de casamento capturaram o crescente distanciamento entre eles. Paul e Linda estavam lado a lado, mas já não se viam nos olhares como antes. Para o mundo exterior, continuavam sendo um casal poderoso de Hollywood, mas a portas fechadas, o relacionamento estava irremediavelmente destruído. Linda foi perdendo gradualmente o senso de pertencimento à própria casa. As conversas tornaram-se raras e o entendimento mútuo que antes compartilhavam se desfez. Em 2013, após anos de tentativas frustradas de salvar o casamento, Linda Kozlovsky entrou oficialmente com o pedido de divórcio no Tribunal Superior de Los Angeles. O motivo alegado foi diferenças irreconciliáveis, uma expressão jurídica comum, mas que escondia anos de sofrimento emocional e necessidades não atendidas. Embora o divórcio tenha sido amigável para Paul Hogan, então com 74 anos foi um choque profundo. Perder a mulher que estivera ao seu lado por mais de 2 décadas foi uma perda com a qual ele lutou para se conformar. Embora nunca tenha sido de expressar seus sentimentos abertamente, pessoas próximas a ele revelaram que Paul ficou genuinamente de coração partido quando o casamento terminou. De acordo com documentos judiciais, Linda solicitou uma divisão justa dos bens e pediu pensão alimentícia para manter seu padrão de vida após o divórcio. Apesar de Paul ter fama de ser econômico, ele não contestou os pedidos financeiros dela nem complicou o acordo. Relatos sugerem que Paul aceitou todos os termos de Linda sem questionar, em parte porque reconhecia os sacrifícios que ela havia feito ao longo dos anos juntos, e em parte porque carregava um sentimento persistente de culpa por não ter lhe proporcionado a felicidade que ela merecia. O casamento de Paul Hogan e Linda Kozlovsky terminou após mais de 2 décadas, uma jornada repleta de belos momentos, mas também de mágoas não expressas. Talvez o maior lamento público seja o fato de uma história de amor outrora tão encantadora não ter resistido ao teste do tempo. Poder-se-ia pensar que o divórcio traria paz a ambos, mas por trás das portas fechadas deixou feridas persistentes. Ao iniciarem vidas separadas, Paul e Linda confrontaram sentimentos não expressos e emoções há muito enterradas. E a partir desse momento, surgiu um retrato diferente da vida pós-divórcio, mais cru e honesto do que nunca. Mágoas silenciosas. Após o fim de seu casamento de 23 anos, Linda Kozlovsky decidiu deixar Hollywood, um lugar onde antes se sentia presa sob a sombra opressiva da fama do marido. A vida glamourosa, as festas extravagantes e os holofotes da indústria do entretenimento já não a atraíam mais.
pois ela estava exausta de viver à sombra de Paul Hogan. Linda queria se reencontrar, viver uma vida livre das expectativas e responsabilidades impostas a ela por outros. E para alcançar isso, ela decidiu abandonar tudo e recomeçar em um lugar completamente desconhecido, Marrocos. Nessa terra distante, Linda encontrou não apenas paz, mas também um novo amor. O homem que entrou em sua vida após toda a decepção amorosa foi o malaio Hafid Baba, um empresário local vários anos mais jovem que ela. O relacionamento deles começou com conversas simples, mas com o tempo, a compreensão e os valores compartilhados os aproximaram. Linda não era mais a senhora Hogan, vivendo à sombra de um ícone australiano. Agora era uma mulher independente, autossuficiente e completamente livre. Juntamente com Malay, ela se aventurou no ramo de imóveis de luxo e gradualmente construiu uma nova vida que um dia sonhou, mas que nunca conseguiu alcançar enquanto estava com Paul. Em Marrocos, Linda Kozlowski não precisava mais se desgastar tentando agradar aos outros. Fotografias raras dela lá revelam uma mulher cheia de vida, com um sorriso mais radiante do que nunca. Com seu novo companheiro, ela explorou terras desconhecidas e abraçou a liberdade de viver sem os fardos do passado. Deixar Hollywood não foi o fim para Linda. Foi o começo de um capítulo completamente novo no qual ela finalmente poderia ser ela mesma sem precisar desempenhar papéis secundários. Em nítido contraste com a vida vibrante de Linda no Marrocos, Paul Hogan permaneceu em Los Angeles, continuando a morar na mesma casa antiga em Venice Beach, um lugar que um dia fora o lar de ambos. O lar. Mas desde que Linda partiu, a casa tornou-se mais fria e vazia do que nunca. Mesmo sendo um ícone nacional da Austrália, com uma fortuna superior a 20 milhões de dólares, Paul Hogan não conseguia preencher o vazio da solidão em seu coração. A glória do seu passado era agora apenas uma lembrança distante. E ele enfrentava a velhice em silêncio, sem ninguém ao seu lado, para compartilhar suas alegrias e tristezas. Uma coisa que todos os próximos a Paul notaram claramente foi que a partida de Linda deixou um vazio nele que nada jamais poderia preencher. Outrora um homem forte e confiante, Paul tornou-se cansado e abatido após o divórcio. Sua luta contra a atrofia muscular fez com que seu corpo se tornasse cada vez mais magro e frágil. Mas talvez a dor física não fosse nada comparada ao tormento emocional. Paul certa vez admitiu que, apesar de ter tudo, fama, riqueza e a admiração de milhões, ainda se sentia vazio, principalmente sem Linda ao seu lado. Em uma rara entrevista de 2022, Paul Hogan se abriu pela primeira vez sobre seus sentimentos mais profundos. Com a voz embargada pelo arrependimento, ele disse: "Eu já tive tudo, fama, fortuna e uma esposa maravilhosa, mas no fim ainda sinto que perdi algo muito importante." Essa confissão pareceu uma admissão tardia de que Linda não era apenas uma esposa. Ela era a única pessoa que realmente dava sentido à vida dele. Mas quando ele se deu conta disso, ela já o havia deixado para sempre. Paul nunca revelou publicamente os conflitos exatos que levaram ao fim do casamento. Mas pelo que ele compartilhou, ficou claro que ele nunca se esqueceu completamente de Linda. Em um raro momento de vulnerabilidade, Paul admitiu: "Ainda penso nela todos os dias. Às vezes me pergunto se caso eu tivesse mudado um pouco, ela teria ficado." Por trás da aparência durona de um homem que um dia reinou nas telas de Hollywood, havia um coração sensível, repleto de culpa e profundo arrependimento. Pessoas próximas a Paul revelaram que desde a separação de Linda, ele nunca se abriu para mais ninguém. Relacionamentos breves não conseguiram preencher o vazio deixado por ela. Ele vive discretamente longe do barulho de Hollywood, aparecendo em público apenas ocasionalmente. Imagens recentes mostram um Paul Hogan envelhecido e solitário, aparentemente perdido em memórias do passado. Ele costuma passar as tardes caminhando sozinho pela praia, um lugar onde ele e Linda costumavam passear juntos, rindo como o casal perfeito. Mas agora só resta ele encarando o silêncio e uma sensação interminável de arrependimento. Enquanto isso, bem longe dali no Marrocos, Linda Kozlowski vive a vida que sempre sonhou, livre e feliz ao lado de um homem que a ama por quem ela realmente é, não pela fama ou pela imagem que Hollywood lhe impôs. Linda seguiu em frente, mas parece que Paul Hogan continua preso ao passado.
Talvez a coisa mais dolorosa não seja perder quem se ama, mas perceber o verdadeiro valor dessa pessoa quando já é tarde demais. A história de Paul Hogan e Linda Kozlovsky não é apenas mais um romance típico de Hollywood. É uma história de oportunidades perdidas, feridas que nunca cicatrizam e a dolorosa verdade de que, às vezes, o amor sozinho não basta. Embora ambos tenham seguido caminhos diferentes na vida, para Paul, a lembrança de Linda será sempre uma lembrança dolorosa, a maior tristeza de sua vida. As últimas notícias sobre Paul Hogan. Aos 85 anos, Paul Hogan Astro, eternamente associado à imagem do caçador de crocodilos da série Crocodile Dundee, ainda atrai a atenção do público mesmo tendo se afastado dos holofotes de Hollywood. Recentemente, Paul Hogan fez uma rara aparição na estreia de Crocodile Dundee, a versão reprise, uma edição especial que celebra mais de 40 anos do lançamento do clássico. Seu retorno à mídia surpreendeu e emocionou os fãs que ficaram encantados em ver o lendário ator novamente. Em uma entrevista no evento, Paul compartilhou: "Nunca imaginei que meu pequeno filme se tornaria um ícone cultural. Sou incrivelmente grato pelo amor e apoio do público ao longo dos anos." Atualmente, Paul Hogan leva uma vida tranquila em Los Angeles, USA. Ele vem enfrentando problemas de saúde, incluindo perda muscular e dores crônicas, que têm tornado seu dia a dia cada vez mais difícil. Em aparições públicas recentes, Paul parece magro e um tanto frágil, mas continua mantendo o espírito otimista e bem-humorado que o tornou uma figura tão querida. Embora viva sozinho desde que se divorciou de Linda Kozlovsky em 2014, Paul revelou que mantém um bom relacionamento com seu filho, Chance Hogan. Pai e filho passam muito tempo juntos compartilhando momentos simples do dia a dia. Quando questionado sobre seu casamento com Linda Kozlovsky, Paul admitiu: "Eu a amava profundamente, mas às vezes o amor simplesmente não basta. Tentamos, mas no fim não conseguimos trilhar o mesmo caminho." Apesar de ter descrito seus 23 anos de casamento com Linda como um pesadelo solitário, Paul também reconheceu que aqueles anos foram os mais belos de sua vida. Embora não esteja mais ativamente envolvido na indústria do entretenimento, Paul Hogan expressou o desejo de concluir um último projeto para agradecer aos seus fãs antes de se aposentar oficialmente. Embora o tempo e a saúde já não estejam a seu favor, Paul Hogan permanece um símbolo vívido de uma era de ouro. Sua história de vida, marcada pela fama, tragédia e arrependimentos persistentes, continua a cativar o público em todo o mundo. O que você acha do casamento turbulento de Paul Hogan e Linda Kozlovsky? Deixe um comentário abaixo. Se você achou esta história interessante, não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo para que mais pessoas o conheçam. E tem muito mais por vir. Clique nos vídeos que aparecerem na sua tela para mergulhar em histórias ainda mais fascinantes. E claro, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade ou revelação surpreendente.